Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje a gente não vai falar especificamente sobre um filme ou uma série ou o que quer que seja. Mas ainda assim, de todo modo, isso tange a indústria do cinema de modo geral. Não tinha como a gente, que é um canal sobre cinema, deixar completamente de lado toda essa situação terrível que tá envolvendo aí o Harvey Weinstein. Que é um cara que, assim, a gente já conhecia, pelo menos eu já conhecia, assim, há alguns anos, assim, já tava ligado nisso. E provavelmente vocês todos já sabiam quem era Harvey Weinstein, mesmo que vocês não soubessem, vocês simplesmente não reconheciam, porque o Harvey Weinstein, ele fez uma caralhada de filme. Tipo, ele foi produtor de uma porrada de filmes que você viu aí nos últimos anos. Muitos dos filmes do Oscar, inclusive. Ele fez uma porrada de filme do Tarantino, uma porrada de filme do Kevin Smith. Ele fez, como eu falei, um monte de filme do Oscar. Ele era um cara que sabia investir pesado na indústria nas campanhas pré-Oscar e esse tipo de coisa. Inclusive, tem muito filme, por exemplo, do David O. Russell, e tem muito filme, sabe aqueles filmes bunda que você vê e você fala, caralho, por que esse filme foi indicado ao Oscar? Tipo, sei lá, o Joy, ou American Hustle, ou recentemente o Lion. O Joy, por exemplo, é um filme que você pode até gostar, mas você vê o filme e você pensa, porra, o que a Jennifer Lawrence está fazendo indicada ao Oscar de melhor atriz? E o filme é da Weinstein Company, e eu não acho que isso seja uma coincidência. Harvey Weinstein, eu acho que todo mundo já deve saber mais ou menos quem ele é. Ele é o cofundador da Miramax, que depois foi comprada pela Disney. Ele fundou a Miramax junto com o irmão dele, que é o Bob Weinstein, que também está acusado de assédio sexual, diga-se de passagem, não tanto quanto o Harvey, mas também está acusado. E aí lá para os anos 2000 eles saíram da Miramax, eles fundaram a Weinstein Company, e daí veio toda essa leva de filmes que eu falei agora há pouco. Inclusive os irmãos Weinstein, eles fizeram um trabalho até inovador do ponto de vista mercadológico, porque eles conseguiram transformar o cinema independente dos Estados Unidos num produto. E, como eu falei, as campanhas pré-Oscar aí não me deixam mentir, eles conseguiram pegar todo o cinema independente e transformar em um gênero, praticamente. E aí o que aconteceu foi uma coisa que a gente sabe que rola em Hollywood, mas que é jogada pra debaixo do tapete. Se eu não me engano, acho que no dia 5 de outubro veio à tona uma história que já era suspeita há muitos anos, mas que agora veio à tona completamente, de que o Harvey Weinstein assediou mulheres. Uma das primeiras foi a Ashley Judd, e aí depois desencadeou uma onda de outras atrizes acusando Harvey Weinstein, como a Rose McGowan, a Angelina Jolie, a Gwyneth Paltrow, a Léa Seydoux, a Cara Delevingne, a Sean Young, a Lena Headey. A Lena Headey falou que ela se sentiu impotente perto do Harvey Weinstein. A Eva Green, a Lupita Nyong'o, e depois de um tempo, inclusive, começaram a aparecer algumas acusações de estupro. Inclusive a Asia Argento, que é filha do Dario Argento, que é um ícone do giallo, que é um gênero italiano, ela falou, inclusive, que o Harvey Weinstein, ele forçou a mulher a abrir as pernas e receber um sexo oral do Harvey Weinstein. Ou seja, Harvey Weinstein estuprou mulheres também, pelo que estão dizendo. A Lucia Evans também falou que foi estuprada por ele. E o que deve ser ressaltado é que uma coisa que fortalece ainda mais essas acusações são os depoimentos de outras testemunhas. Por exemplo, o Brad Pitt, que estava namorando a Gwyneth Paltrow na época, ele já falou que ele foi lá tirar satisfação com o Harvey Weinstein, que o Harvey Weinstein ficou puto com a Gwyneth Paltrow, deu um esporro nela. Toda essa relação, ela era basicamente moldada através da chantagem de poder. O Harvey Weinstein, como eu falei, ele é um dos pica-grossas de Hollywood, ele é um dos caras mais influentes da indústria de Hollywood. Como eu falei, ele era um cara que tinha o poder de mudar completamente o jogo da campanha do Oscar, e ele, inclusive, ele era apoiador do Partido Democrata, ele inclusive financiou campanhas do Partido Democrata, ou seja, ele era uma figura muito influente em Hollywood. Ao todo, já são mais de 60 acusações de assédio sexual e mais de 5 acusações de estupro. Ou seja, o Harvey Weinstein, ele é um monstro, e inclusive você lê os relatos, assim, das atrizes, você percebe, inclusive, que o Harvey Weinstein, cara, era rotina na vida dele, esse negócio de assédio sexual e jogo de poder e essas coisas assim. Vazou um áudio do Harvey Weinstein com uma modelo chamada Ambra Gutierrez. E nesse áudio, o Harvey Weinstein, ele grita não, mas ele é bem hostil, que a mulher fala que você vai me constranger aqui, você vai embora e você nunca mais pode me procurar, e esse tipo de coisa. Ou seja, a influência muito em jogo ali, o jogo de poder ali. Tem um momento do áudio onde a Ambra Gutierrez, ela fala assim que
porra, ontem você meteu a mão no meu peito. E ele falou, é que eu tô acostumado com isso, porque eu sou famoso. Ou seja, tipo, já tá bem escancarado aí. Inclusive, ele pediu desculpas no inicinho da polêmica toda, mas isso não é o suficiente. E depois que todas essas acusações vieram a público, uma série de coisas muito importantes começaram a acontecer. Primeiro, o Harvey Weinstein, ele perdeu o cargo dele na Weinstein Company, ou seja, ele foi demitido da empresa que ele mesmo fundou. Depois disso, ele começou a ser expulso de algumas associações. Porra, a academia expulsou o Harvey Weinstein. E isso daí é uma coisa inacreditável, uma coisa que só aconteceu, sei lá, 2 ou 3 vezes na história da academia. Ele também foi expulso da organização do Producers Guild of America, o PGA. E ele também foi suspenso do BAFTA, e daqui a pouco ele deve também vazar. Então, tipo, a situação do Harvey Weinstein, ela fragilizou de verdade o poder que ele tinha. Ele era uma das figuras mais influentes de Hollywood e agora ele basicamente caiu. E o que a gente pode aprender com isso? Isso daí foi um caso que veio a público de fato. Mas todo mundo, a gente já supõe, a gente já tem quase certeza que isso daí é uma parada muito frequente em Hollywood. Esse negócio de assédio sexual e estupro e todas essas coisas que não são noticiadas. Além de toda a forma como a mulher é tratada em Hollywood, do homem ter muito mais privilégios do que a mulher, que é uma coisa que a gente já sabe que é fato. Isso daí a gente já sabe que acontece. Desigualdade salarial e esse tipo de coisa. Todas essas coisas que eram encobertadas, agora elas vão começar a ganhar mais espaço na mídia. E o que acontece? Como eu até comentei no Twitter, o Harvey Weinstein, ele era o grande colosso de Hollywood. Se o grande colosso de Hollywood tomou uma porrada e perdeu a influência dele, isso daí é uma caixa de Pandora. Isso daí vai abrir uma série de oportunidades dessa discussão se tornar ainda mais pública. E depois que o Harvey Weinstein começou a ser prejudicado com todas essas denúncias, uma série de outras atrizes começaram a se abrir para o público quanto a experiências traumáticas que já aconteceram nas suas vidas. Por exemplo, a Reese Witherspoon falou que já foi abusada sexualmente. A Blake Lively falou que já foi assediada por um maquiador. A Hilarie Burton falou que o Ben Affleck já tinha assediado ela sexualmente. E o Ben Affleck é irmão do Casey Affleck, que a gente sabe que recentemente também esteve envolvido numa polêmica de assédio sexual. E o Ben Affleck até pediu desculpas, mas é aquilo que eu falei. E outras reações também andam acontecendo, como por exemplo, o Jason Momoa, em 2011, se eu não me engano, na Comic Con, ele fez uma piada de extremo mau gosto, onde ele falou das cenas do estupro da Daenerys. E aí, tipo, ele fez uma piadinha aqui com ele, as mulheres gostavam das cenas de estupro, esse tipo de coisa. Pegou mal pra caralho, obviamente. E aí agora, recentemente, o Jason Momoa, ele se desculpou publicamente. Ele tá percebendo toda essa situação que tá gerando em Hollywood e ele resolveu pedir desculpas. E eu pessoalmente acreditei nisso, mas assim, aí vai depender mais do que as mulheres têm a dizer sobre isso, acredito. E esse caso do Harvey Weinstein, ele já é um dos grandes escândalos de Hollywood em anos. Isso daí é uma coisa que certamente vai impactar a indústria de Hollywood, já está impactando com todas essas informações que estão vindo à tona. Eu acho que a própria indústria vai mudar daqui para frente. E vocês que se ligam em Oscar, esperem, porque o próximo Oscar vai ter alguma coisa muito séria falando sobre isso, não tenho a menor dúvida disso. E tudo pode mudar agora. Isso daí é certamente um marco na indústria de Hollywood. E por mais que seja uma tragédia imensa que envolve uma série absurda de pessoas, ao menos eu acho importante que isso esteja ganhando voz, que as pessoas estejam colocando isso em destaque, estejam discutindo isso, que as mulheres estejam se abrindo e que o Harvey Weinstein tenha sido punido da maneira devida. E só para completar, esse é um caso que está sendo muito noticiado, muito escandaloso, e eu acho que fazia muito tempo que eu não via uma notícia gerar tanta repercussão em Hollywood nos últimos anos. É uma notícia que, tipo, a cada 10, 15 minutos surge uma nota nova sobre esse caso todo. Em uma das últimas informações, o Quentin Tarantino, que produziu todos os filmes da carreira dele com Harvey Weinstein, ele demonstrou um arrependimento muito sério, onde ele falou que ele sabia o suficiente para poder fazer mais do que ele fez. Ou seja, ele sabia que o Harvey Weinstein era uma pessoa que fazia esse tipo de merda, e ele se sentiu arrependido por não ter tomado uma atitude quanto a isso. Ou seja, isso daí é uma coisa que, tipo, já acontece em Hollywood, todo mundo sabe que acontece, mas
é necessário que ganhe mais destaque, que as pessoas falem mais sobre isso. E, como eu falei, acho extremamente relevante que isso agora esteja ganhando voz e que tantas pessoas estejam tomando coragem. Porque noticiar uma coisa dessas, um assédio sexual, ou um estupro, esse tipo de coisa, é uma coisa complicada. É uma coisa que pode fazer muitas pessoas perderem emprego, inclusive. Perderem oportunidade de carreira em Hollywood. Uma atitude de uma pessoa corajosa desencadeia várias outras atitudes. E é por isso que eu acho tão importante que isso esteja acontecendo agora em Hollywood, apesar de ser uma tragédia, como eu já falei. Então é isso, por hora é basicamente isso que eu tenho a falar sobre essa história inacreditável do Harvey Weinstein, que certamente vai gerar feridas que vão se alastrar por Hollywood durante um bom tempo, mas por enquanto é isso. Eu quero que você diga aqui nos comentários o que você acha dessa história toda do Harvey Weinstein. Eu imagino que todo mundo deva concordar que é uma história terrível, mas é isso. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixe sua opinião, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, um grande abraço e valeu!